Boa noite, família! Boa noite. Glória a Deus. Segura na cadeira aí, queridos, que Deus quer falar com você. Amém? Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu preparei uma mensagem para os nossos corações, uma mensagem para trazer para você ânimo. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele tem como objetivo, um dos seus objetivos é paralisar você. Paralisar. Diga assim, paralisar. O diabo, ele é especialista, queridos, em paralisar crente. A luta dele é parar o crente, é parar o cristão, é parar o novo convertido, é parar quem está conhecendo Deus agora, é impedir que você realmente se aprofunde. Então, por quê? Porque ele não quer que você tenha contato, ou aquele que já tem contato, ele quer que o cara desanime. E quando a gente fala de paralisar, para a gente não entrar no estado de paralisia, nós precisamos entender como o inimigo trabalha para tentar fazer isso na nossa vida. Nós precisamos entender. E eu separei para nós a palavra de Deus no livro de Malaquias na cabeça. Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos fazer essa leitura juntos aqui. Amém? Isso aí. Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificar-se-ão? Acabá-los-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Te irritaram de fronte dos edificadores. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, meu Deus, meditando na tua palavra. O Senhor venha de encontro, Senhor Deus, aos nossos corações. Abre, Senhor Deus, também a nossa mente.
e que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu acredito que a maioria de vocês já conhecem a história de Neemias. Neemias, ele foi incumbido de uma missão. Na verdade, ele sentiu empatia pelo povo de Jerusalém, de Judá, aonde a cidade estava há muito tempo derrubada, queimada, as portas queimadas, vulnerável. A gente consegue contemplar no capítulo 1, no capítulo 2, que Neemias ele estava no cativeiro. Na verdade, Neemias estava servindo o rei Atraxerxes, aonde ele era copeiro do rei. Neemias ele tinha um cargo muito importante dentro do palácio e ele recebeu visitas, de seus parentes. E aí, queridos, ele teve notícia sobre Jerusalém, sobre como estava Jerusalém. E ali, queridos, ele se entristeceu, porque os seus estavam vulneráveis, a cidade totalmente destruída, e ele coloca no seu coração o desejo de reedificar a cidade, de reconstruir a cidade. E aí, meus amados, você conhece a história, ele vai lá, eu quero avançar nisso, ele pede cartas ao rei, o rei atende o seu pedido, entrega cartas a eles, ele pode viajar, ele chega até a cidade de seus pais e ele começa ali a arrebanhar o povo, a reconstruir a cidade. E logo que ele começa a reconstruir, pessoas se levantam contra ele. Presta atenção. Eu queria que você começasse a entender algo desde já. Pessoas se levantaram contra Neemias. E eu queria que você entendesse que essas pessoas que se levantaram contra Neemias não eram qualquer pessoas. Quem se levantou contra Neemias foram 3 homens. Um chamava Sambalate, outro se chamava Tobias e outro se chamava Gesem. Queridos, presta atenção. Sambalate, ele era governador da província de Israel, cuja capital era Samaria. Guarda essas informações para você. Ele era governador. E eu quero que você entenda também que Neemias, ele não foi para reconstruir a cidade, Jerusalém, como um qualquer. Também havia uma autoridade sobre a sua vida. Ele foi para lá como governador, tá? A gente tem que entender que nessa época Jerusalém estava dividida, o lado norte e o lado sul. E esse Sambalate, ele era governador, da província, numa província de Israel, cuja capital era Samaria, tá bom? E Neemias, ele foi nomeado governador do lado sul. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, e outra pessoa que se levantou contra ele era um homem chamado Tobias. Esse Tobias, ele era amonita, ou seja, ele era descendente de Ló, Ló que teve os seus filhos, teve filho com a própria filha, naquele incesto, onde as filhas embriagaram Ló e tal. Ele era descendente desse povo. Então, mas esse Tobias, ele era general do exército de Samaria. Olha só. E Gesem, que era governador da província, dos árabes. Quem está entendendo, diga amém. Então, olha só. Neemias, ele coloca no seu coração o desejo
de reedificar a cidade dos seus pais. Há mais de 90 anos a cidade estava destruída, estava assolada, e aí ele chega com essa missão e logo pessoas se levantam contra ele. E o que eu quero que você frise bem é que não foram quaisquer pessoas, eram pessoas da alta, né? Como assim, pastor? Para eu aplicar isso na sua vida, eu quero que você entenda. Todas as vezes que você, eu, que nós decidimos fazer algo ou se aproximar de Deus, é impossível que pessoas não se levantem contra nós. Às vezes a gente espera que pessoas de fora, pessoas de longe se levantem contra nós, mas a gente nunca espera que alguém de perto, alguém que exerce alguma autoridade ou alguém muito querido por nós, alguém que está ali muito próximo de nós, possa jogar contra. Na verdade, a gente sempre espera que as pessoas estejam a nosso favor. E na verdade, se a gente for ver o contexto, a gente precisava, a gente acharia que era necessário que esses caras, né, tanto Sanbalat, Tobias como esse Gesem, eles na verdade cooperassem para que a obra acontecesse. Porque essa obra, na verdade, abençoava toda Israel. Quem entendia isso, diga amém. Mas não foi isso que aconteceu. E às vezes, queridos, eu olhando essa mensagem, eu lembro de quando eu comecei na fé. Quando eu comecei na fé. Eu era drogado, fumador de crack e perdido da minha vida. E aí, um dia eu cheguei e falei, sou crente, né? Pessoal, agora estou indo para a igreja. O pessoal começou, brincadeira. O meu irmão falou assim, nossa, estragaram meu irmão. O meu irmão mais velho. Porque ele gostava de beber comigo, de sair, dar rolê, de pegar as mulheradas para a rua, fazer bagunça. E ele já falava assim, estragaram meu irmão, agora ele está subindo para o monte para orar. Mas o que fizeram na cabeça dele? Falando que fizeram uma lavagem cerebral. Ficou doido, porque ele falou, não, me estragaram o homem. Né? E as pessoas começaram a fazer aposta. Os outros falavam que eu era mais legal quando eu bebia. E começaram a fazer aposta. Não, ele está indo para a igreja para roubar a igreja. Você pode ter certeza disso, que ele está indo lá porque ele vai dar um golpe no pastor. E era isso que eles falavam de mim. Não, isso não é verdade. Não. E aí as pessoas começam a se levantar contra. Por quê? Porque não quer. Né? A cabeça deles, o diabo, na verdade é o diabo, não é as pessoas. O diabo usa as pessoas às vezes. Porque o diabo não quer realmente que você viva essa grande obra. Aqui nós estamos falando de reconstrução. E você andar no caminho de Deus é uma reconstrução daquilo que um dia esse mundo devastou. É uma reconstrução daquilo que um dia o mundo destruiu. Porque, queridos, vamos ser sinceros, a única coisa que o mundo tem para nos oferecer é destruição. Israel, né, Jerusalém estava destruída. Israel estava dividido. Então, queridos, quando alguém se levantou para fazer algo, o que aconteceu? Ao mesmo tempo, se levantaram pessoas contra aquilo que ia ser reedificado. Então, você que está caminhando com Cristo, não se assuste quando pessoas se levantar contra a sua vida. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele não quer que seja reedificado nada na nossa vida. Ele só quer ver você na miséria, na destruição. E é engraçado, queridos, que Neemias, ele começa essa reconstrução pelas portas. Eu, sinceramente, né, tem um pessoal que mexe com obra aí, você já viu alguém começar uma reforma ou qualquer, né, ou uma construção e mexer primeiro nas portas? As portas normalmente é por último, né, para finalizar. Mas por quê que Neemias começou pelas portas? Porque foi pelas portas, né, daquele tempo, daquela cidade, que entrou a iniquidade pelo qual a cidade foi destruída. Se tem algo que destrói a vida de alguém, é a iniquidade. E por aonde a iniquidade entrou, é o primeiro lugar que precisa ser restaurado.
para que a iniquidade fique do lado de fora. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu queria que você entendesse que esses caras que se levantou não eram qualquer pessoa. Às vezes, você acha, os meus pais, os meus irmãos, não sei o quê, eles vão me apoiar, eles vão estar do meu lado. E normalmente, queridos, são os que vão contra. Mas você não tem que esquentar a cabeça. Que bom se eles estiverem do seu lado. Mas normalmente são os de perto que nos machucam, que nos ferem, que nos deixam tristes. Mas não tenha problema com isso, presta atenção. Saiba que Deus vai te dar hoje estratégia, diga estratégia, para vencer todo levante contra a minha vida. Amém, é isso aí. Então olha só, presta atenção. Vamos aqui por tópicos, tá? Primeiro, para você entender qual foram as estratégias dos inimigos de Neemias, qual a estratégia que os inimigos de Neemias usaram para paralisar Neemias. E que serve para nós também, o inimigo usa para paralisar a nossa vida. A primeira, estratégia que os inimigos aqui usaram para paralisar Neemias foi o desânimo. Diga, desânimo. Diga, desânimo. Diga, mas você está desanimado, irmão? Não consegue nem falar desânimo? Diga, desânimo. Aí, agora estou mais animado. Queridos, presta atenção. Capítulo 4 nós lemos, né? Versículo 2 e 3. Nós lemos capítulo 4, 2 e 3. Diz assim: E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Olha só. Está lá Neemias e os judeus, né? Que Neemias era governador, né? De Judá, que a capital era Jerusalém. Então, olha só, esses fracos judeus, o que eles começaram a falar? Começaram a liberar palavras que pudessem desanimar aqueles que estavam trabalhando, tá? Falaram diante do exército de Samaria e de seus irmãos: O que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Tá vendo aí? Isso eles estão fazendo chacota e tentando desanimar, que são queimadas. E disse: ainda que edificassem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. Olha a estratégia do inimigo para impedir que uma grande obra seja realizada: o desânimo. O que esses caras começaram a fazer aqui começou a tirar sarro, começou a desanimar. Isso aí não vai dar em nada. Vocês acham que o que esses fracos, vocês são fracos, o que esses fracos estão tentando fazer? Vocês acham que vocês vão conseguir construir isso aqui num dia? Vocês vão ressuscitar as pedras que foram queimadas, que foram destruídas? Aí o outro fala assim: ainda que eles conseguissem, é uma obra frágil. Se passar uma raposa aqui, vai derrubar tudo. De tão fraca que é. Olha só. Sabe o que é isso, queridos? É o inimigo tentando desanimar quem está trabalhando. Diga assim: eu estou em construção. Querido, nós estamos em construção. Nós estamos na construção do nosso caráter, nós estamos na construção da nossa fé, nós estamos na construção da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, nós estamos em construção, em processo de evolução com Deus. É claro que não tem ninguém perfeito, nós estamos em construção. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para você: essa construção demanda tempo, essa construção demanda esforço, essa construção demanda renúncia. Quem está entendendo, diga amém. E às vezes você está se esforçando, querido, para ser diferente. Aí vem pessoas e falam assim: lá, agora é crente, hein? Tá indo para a igreja? Ontem era um nóia, um pingaiado. E começa a tirar sarro. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já contei diversas vezes isso aqui, mas tem gente nova aqui, acho que não sabe ainda. Quando eu comecei na fé, irmãos,
Eu já comecei naquele modelo, né? Naquele bem... Hoje, graças a Deus, se alguém vê, nem fala que eu sou crente. Mas antigamente, quando eu comecei na fé, eu tinha que usar terno, gravata, essas coisas, né? E aí um dia eu estava com uma calça social, né? E com a Bíblia debaixo do braço, estou indo. Daqui a pouco, quando eu estou chegando assim, passando bem na rodinha dos amigos, né? Já contei várias vezes isso aqui para mim, mas tem uns novos aí. Eu chegando na rodinha, falei, pensei em dar a volta, né? Mas coloquei a Bíblia aqui atrás, uma vergonha. Aí eu passei assim, aí um deles estava na roda e falou assim, ah lá, tá com calça de crente. E começaram a rir, cair na gargalhada, né? Aí eu falei, meu Deus, isso é uma vergonha, uma coisa assim, passei direto, falei, oh, boa noite, boa noite, boa noite. Passei raspando, a Bíblia estava aqui, quando eu passei por eles, coloquei a Bíblia aqui, fui embora. E aí eu falei, meu Deus, que vergonha que eu passei. É? Mas o que é essa tiração de sarro? É porque eu estava em construção. E o inimigo, não aquelas pessoas, coitadas, né? O inimigo não queria que essa construção continuasse. Então o que ele queria fazer? Me desanimar. Por quê? Porque quando eu estava no meio deles, eu era descolado, eu era o cara, eu chegava, eu bancava a parada, não estava nem aí. E aí, quando eu já não estava mais naquele meio. Então, ele me desanimando, isso aí não vai dar certo, esse negócio de ser crente. E quantas vezes, irmãos, eu me encontrei desanimado, pensando em parar, e o inimigo também dizendo para mim que não ia dar certo. E às vezes a gente encontrar no próprio meio cristão, né, de pessoas que caminham conosco, e dizer, ei, rapaz, para com isso. Familiares dizendo, agora é vagabundo, não quer trabalhar, só quer ficar enfiado dentro da igreja. Pessoas dizendo, não, lá, sabe, queridos? Mas uma coisa a gente precisa entender, nós não podemos deixar que essas palavras nos desanimem e nos tirem do foco. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, no versículo 4 ele diz assim, Neemias, ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Tá vendo? Quando a gente está se sentindo desanimado, a gente tem que colocar diante de Deus aquilo que está nos desanimando. Quem está entendendo, diga amém. Então, a estratégia do inimigo aqui era, né, convencê-los, né, convencer Neemias, que não valeria a pena continuar e que nada daria certo. É isso que o inimigo quer colocar na nossa cabeça. Não vale a pena continuar. Não vale a pena ir para a igreja. Não vale a pena continuar buscando. Nada vai dar certo na sua vida do mesmo jeito. E muitas vezes é assim, tá vendo? Depois que você começou a ir para a igreja, as coisas piorou para você. Por quê, queridos? Às vezes acontece isso. Eu falo de mim. Antes de vir para a igreja, tá? Começo da conversão, comecei ali. Tudo bem que eu gastava tudo com pinga, mas dinheiro não faltava. E toda hora, qualquer correzinho que fazia, arrumava dinheiro. Aquela coisa aí, vida boa, festa, bagunça, carro para andar, mulherada, droga, bebida, tal, shopping, motel e tudo, aquela coisa, né? Eu e a nega véia, a piscina no forró comigo, né? Nós dois no forró, ela com uma ação de derby, litão de dreia. Não faltava nada. Aí, vida boa, entre aspas, né? Mas destruída e tal, tudo acabado. Aí comecei para a igreja. Tum! Fechou tudo. Não arrumava emprego para nada. Meu Deus do céu. Os meninos vai passar fome. E não sei o quê. As coisas ficou difíceis. E a gente começa a questionar. Fala, Senhor, quando eu estava lá não faltava. Quem está entendendo? Diga amém. E aí vem para nos desanimar. Mas aqueles que perseverar vão poder contemplar a grande obra que o Senhor vai fazer. Quem está entendendo? Diga amém. E é assim que o inimigo tenta desanimar. Uma das estratégias é o desânimo. Segunda aqui, Não, peraí. Presta atenção. Eu queria que você entendesse também, né, que essa mesma estratégia, tá, de desânimo, lá no livro de Números, abre lá rapidinho, você que está acompanhando aí, Números. Você vê como o diabo, ele já... Números capítulo 13.
13, versículo 30. Ao 33. Ó, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-los em herança, porque certamente prevalecemos contra eles. Porém, os homens com que eles subiram disseram: não podemos subir contra eles, contra aquele povo, porque ele é mais forte que nós. 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo vimos no meio dela. São homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes. Olha só, essa parte que eu quero que você entenda. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Presta atenção. Eu quero que você entenda algo aqui. Essa passagem fala do tempo que Moisés manda espias para ver a terra que Deus havia prometido para eles, para o povo de Israel. E aí chega lá Josué, Caleb, tá? E mais o restante dos espias, tá? Josué e Caleb voltam com uma visão do local, uma visão de que dava para invadir a cidade. Mas os outros 11 voltou com uma visão dizendo que era terra de gigante, a terra era boa, realmente Deus não mentiu a respeito de como era a terra, mas que a terra não era para eles. Por quê? Porque era difícil entrar lá. Josué e Caleb voltam com uma palavra de ânimo para o povo, fala assim: a gente vai porque Deus vai dar aquela terra para nós. E os outros falam assim: para nós não dá. E você acha o que eu acho interessante é que nós lemos ali que ele fala assim: éramos como gafanhoto aos nossos olhos. Olha só. Não era o olho do gigante, era o olho dele mesmo. O desânimo está relacionado, queridos, como você se vê e como você se enxerga. A autoimagem que você tem a respeito de você é que vai determinar o tamanho do teu ânimo. Quando você está de frente de um desafio grande e você se coloca pequeno, realmente você não vai conseguir nada e você não vai chegar a lugar algum. Agora, quando você olha para um desafio, apesar de ele ser grande, e você olha para dentro de você e fala assim: eu sou pequeno, mas o meu Deus, ele é maior, você pode ter certeza que não tem barreiras que vai impedir você e nada vai te desanimar. Porque esses 11 espias, eles voltaram com a mensagem desanimadora. Só 2 estavam animados. Quem entende, diga amém. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que ser um desses 2 aqui. Você não pode desanimar. Nós não podemos desanimar. Eu sei que Deus tem grandes coisas a realizar na nossa vida, mas se eu olhar para mim mesmo como pequenininho, queridos, para impedir, para paralisar a igreja, isso acontece na sua família às vezes, né? Se a família está em harmonia, está aquela coisa, daqui a pouco levanta, né? O tio bêbado da família arrumando confusão, né? Aí começa aquela coisa, irmão contra irmão, e primo, daqui a pouco ninguém está se falando, pau quebrando. Quem está entendendo, diga amém. Então, a estratégia do inimigo para paralisar você é dividir. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Seja aqui ou seja em qualquer igreja, se você está focado e chegar qualquer pessoa para falar mal de alguém para você, irmão, corta essa pessoa na hora. Pode ser quem for. Não é só falar mal do pastor. Às vezes um irmão falando mal de irmão. Você viu lá o fulano, fala assim: não vi, não quero ver, e sai de perto de mim porque vem. Às vezes você tem, porque você tem uma estima pela pessoa, daqui a pouco a pessoa começa a falar tanto da outra, que você mesmo começa a ficar com raiva da pessoa.
E às vezes nem é aquilo que a pessoa está falando. O que é isso? Divisão. Porque onde tem divisão, o inimigo consegue operar. Pensamentos diferentes, um puxando para o lado, outro puxando para o outro, braço de ferro, confusão, disse-me disse, sabe? E aqui ficou uma confusão. Mas Neemias foi um cara sábio e ele conseguiu acabar com a divisão, com a confusão, repreendeu todo mundo e todo mundo voltou a trabalhar. E a obra prosseguiu. E é exatamente aonde você vê confusão, repreende. Não entre no meio de fofoca, de contenda, em hipótese alguma, seja no teu trabalho. Muita empresa, né? Somente empresa de telemarketing, né? Tem muita fofoca, muita confusão, aquela coisa toda. Então, se você faz parte desse contexto, pula fora das confusões, porque não vai agregar em nada, só vai trazer prejuízo e vai paralisar o propósito de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Olha só. A quarta, vamos lá. A quarta estratégia, tá? A gente vai até a quinta, tá, irmãos? A quarta estratégia que o inimigo ele usa para tentar nos paralisar é o consenso. Diga consenso. Diga mais forte, irmão, consenso. O que é consenso, irmãos? Consenso é uma espécie de aliança. O inimigo, ele quer fazer uma aliança com você. Por quê? Ele viu que não conseguiu te desanimar. Ele não conseguiu te vencer pelo medo. Ele colocou divisão, você contornou, estabilizou a situação. Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, vamos conversar. Ele vai querer fazer uma aliança. Vamos ler aqui, rapidinho. O capítulo 6, do versículo 1 ao 3 de Neemias. Capítulo 6, do 1 ao 3, assim. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brechas. Olha só. A obra estava andando ou não estava? A obra na sua vida está andando, irmão. O muro já tinha sido edificado e as brechas já foram tapadas. Aí o que aconteceu? E não havia brecha alguma. Ainda até este tempo. E não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congregamo-nos juntos, congregamo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, olha só, daqui a pouco a gente continua a leitura, mas ele diz assim, olha, o muro subiu, a cidade estava ficando bonita, tamparam as brechas. O que eram as brechas? Quando sentou as pedras, ficavam aqueles vãozinhos, aquelas frestinhas, tamparam as frestinhas, já estava bonito, e aí os caras viram, poxa vida, olha onde os caras chegou. Aí o que ele faz? Ele fala assim, ô Neemias, vamos congregar junto. Aí, irmão, pula fora, hein? Vamos congregar junto aqui no vale, vamos conversar. E aí, supostamente, fala assim, olha, os caras se rendeu, agora eles querem o nosso bem, quer estar perto de mim. Irmão, mas o inimigo, ele nunca vai querer o teu bem. Eu estou falando do diabo. Né? Você acha que tem negociata com o inimigo? Você acha que tem diálogo com o diabo? Olha só. Ele diz assim, vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Aí a frase anterior, porém, intentavam fazer-me mal. Eles queriam que Neemias saísse de onde ele estivesse, para supostamente fazer uma aliança, mas não uma aliança para cooperar com a obra, mas para destruir aquilo que foi construído e paralisar aquela obra. Quem está entendendo, diga amém. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra enquanto eu
enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então o inimigo manda o mensageiro, olha, vem congregar conosco. Olha o recado que ele manda, fala assim, olha, eu não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra. O que Neemias fez? Falou assim, eu não tenho diálogo com o inimigo. Tem gente que está negociando com o pecado, irmão. Tem gente que está flertando com o mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Colocar o inimigo dentro de casa não torna ele seu amigo. Apenas você dá para ele legalidade e acesso à tua casa. E quando eu falo da tua casa, eu falo da tua casa espiritual. Também da tua casa, do teu lar, da tua família. Mas o inimigo não pode ter acesso ao seu coração. Ele não pode ter acesso à sua mente. Não pense você que flertar com o pecado, né? Não pense você que olhar para o mundo e ficar desejando, eu ainda não pequei. Não. Só de você paquerar o mundo, irmão, você já está mais para lá do pecado. Por quê? Porque com Jesus não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Com Cristo ou eu sou ou eu não sou. O muro já é do diabo. A dúvida já é do diabo. A incerteza já é dele. Porque Jesus trabalha com a certeza e com a verdade. Quem entende isso, diga amém. Então, queridos, o inimigo quer trazer você para um consenso. Ele quer fazer você relativizar algumas coisas. E princípios não são negociáveis, irmãos. A gente precisa entender isso. Tem muita gente que critica a gente. Porque na igreja não pode ouvir música secular. Mas o que tem a ver? Você sabe o que tem a ver? Tem a ver que eu não negocio com o diabo os princípios que Deus colocou no nosso coração. Na igreja os jovens não podem namorar beijando na boca. O que tem a ver? Você sabe o que tem a ver? Tem a ver que a gente não negocia princípios. Agora, isso a gente estabelece, né, para dentro da igreja, mas e dentro da tua casa, no meio da tua família? Um dia, irmãos, eu vi na internet isso aí, né, não vi pessoalmente, uma história de um pastor, propositalmente ele colocou no telão da igreja, ele mexendo nas coisas lá, tal, durante o culto, põe o slide aí, então, aí daqui a pouco a Globeleza, né? No meio da TV, no meio desse, a bundona da mulher, e aí os crentes tudo abismados, né? Ficaram tudo apavorados. Aí o pastor assim, deu uma que estava sem graça e tal, falou assim, pois irmãos, é feio isso, né? É feio. Na igreja não pode isso? Não pode. Não, na igreja não pode, mas e por que na sua casa todo dia a televisão está ligada nesse aqui? Qual a diferença da casa, da igreja e da tua casa? Porque, queridos, é muito fácil falar assim, dentro da igreja é um escândalo, mas aquilo que eu vivo, o contexto que eu vivo aqui, eu preciso viver na minha casa. Quem entende isso, diga amém. Então você precisa entender o seguinte, não tem consenso com o diabo, não tem negociata com o diabo. Neemias falou assim, eu não vou, por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. É isso que nós temos que falar para o diabo. O diabo quer negociar com você o tempo todo. Você está no seu celular, né? Vou assistir um vídeo de pregação. Aí daqui a pouco, será que eu acesso aquele sitezinho? Né? Xvideos, né? Doido para dar uma olhada, meu Deus do céu. De repente os contatinhos começam a entrar, né? Os contatinhos. Eu vou negociar ou eu vou... Não dou nem bola. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. O que Neemias falou? Mandou o mensageiro e falou assim, fala que eu não posso descer não, porque eu estou fazendo uma grande obra e se eu descer eu vou parar aquilo que eu estou fazendo. Sabe, queridos? Às vezes a gente fica negociando as coisas, entrando no consenso com o inimigo. E com o inimigo não tem consenso, irmão. Não tem negociação, né? E eu quero repetir a frase aqui que eu falei para vocês. Trazer o inimigo para dentro de casa, isso não faz dele seu amigo. Apenas dá a ele legalidade, né, e acesso à tua casa. Então não tem consenso com o diabo. Não tem negociado. E a última, né, para a gente finalizar, a última estratégia do inimigo para tentar te paralisar é a calúnia. Diga, calúnia. Queridos, no capítulo 6 mesmo, no versículo 5, nós estamos aqui, a gente vai ver o 3 aqui, e o 4, aí a gente vai para o 5. Enviei-lhe mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque
cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Presta atenção, olha como o diabo é insistente. Mandou mais 4 vezes, tá? Da mesma maneira lhe respondi. Presta atenção. O inimigo muitas vezes ele vai insistir em bater sempre na mesma tecla para ver se você desiste e cede aquilo que ele quer que você faça. Mas Neemias disse assim: da mesma forma, eu não vou descer porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Quem está entendendo, diga amém. Aí olha só, versículo 5. Ele viu também que já não deu mais, ele não cedeu. Então, olha só, nós falamos de calúnia, presta atenção. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, a qual estava escrito. Presta atenção no que estava escrito, irmãos. Olha como o diabo é sujo. Ele vai tentar de todas as formas. Não conseguiu, ele vai mentir a seu respeito. Olha só, está escrito, entre as gentes se ouviu, e Gesem disse que tu e os judeus intentas revoltar-se pelo que edificais os muros, o muro, e que tu farás rei deles, segundo estas palavras. Presta atenção, segura aqui, daqui a pouco a gente avança para o versículo 7. O que está escrito nessa carta? Ele mandou uma carta aberta pelo mensageiro, e na carta estava escrito assim, olha, tá na minha linguagem agora para você entender. O povo está dizendo, as pessoas, tem gente falando, e Gesem confirma isso, que você, Neemias, né, colocou no seu coração que você vai ser rei dos judeus. Você vai ser o rei aí, ó. Então, essa carta, né, nós vamos mandar lá para o rei Atraxerxes, o cara que te enviou para cá, dizendo que você está aqui se autopromovendo rei. Então ele vai vir e vai te matar. Olha só. E realmente, queridos, se isso que eles estavam dizendo a respeito de Neemias fosse verdade, tudo acabado para Neemias. Porque ele veio com cartas do rei Atraxerxes. E o rei Atraxerxes, com certeza, mandaria matar ele e todo mundo que estivesse junto com ele. E ele mandou essa carta para Neemias, dizendo isso. Aí, o que Neemias fez? Ficou apavorado? Neemias brigou? Pegou o exército e falou, manda matar todo mundo? Deu pancada? Soco na cara? Não. Presta atenção. Vamos continuar a leitura. Versículo 7. E que pusesses profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, és rei de Judá. A calúnia continua. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente, porém, eu enviei a dizer-lhe de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, inventaste. Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam nos atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão da obra, e não se efetuará agora. Agora olha só, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Versículo 10. E entrando eu em casa de Samaís, filho de Edilás, filho de Metiel, que estava encerrado, disse a ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão
matar-se, assim juntos virão matar. Porém, eu disse o homem, como fugirei eu? Como fugirá um homem como eu? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci, e eis que não era Deus, a quem enviaria. Mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Ou seja, presta atenção, Sambalate e Tobias ainda subornaram um profeta para dizer que Deus estava falando com Neemias. Presta atenção, a calúnia é algo que nos destrói. Agora, uma coisa também que o inimigo ele quer fazer é confundir você para dizer que você está fora da direção de Deus. Está fora do caminho de Deus. E aqui o que aconteceu? Usaram um profeta. Corromperam um profeta para profetizar e dizer coisas para ele. Olha, foge, entra no templo, se esconde lá porque eles vão vir e vão te matar. E aí o que Neemias responde? Um homem como eu, você acha que um homem como eu vai fugir? Não vou. E aí Deus confirmou no coração de Neemias que aquele profeta era um falso profeta. Era alguém que estava sendo corrompido. Quem entende isso, diga amém. E aí o que Neemias fez? Fugiu? Não, permaneceu. E o que ele fez? Colocou, se a gente continuar lendo o texto, ele apresentou, né? Isso, a calúnia que estava sobre a vida dele, ele apresentou a Deus. Ele disse, Senhor, olha só o que estão falando de mim. Faça justiça. Sabe, queridos, muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas estão falando pra gente, que a gente descabela, perde o controle. Estão falando de mim, estão falando mal de mim, estão falando isso, estão falando aquilo. E não é o momento de você ficar desesperado, porque estão fazendo calúnia. É o momento de você apresentar os caluniadores na mão de Deus. Porque a única coisa que o inimigo quer fazer com você é paralisar a grande obra que se iniciou na sua vida. Quem entende isso, diga amém. Então não vamos deixar essa obra ser paralisada. Cadê os meninos do louvor? Não vamos deixar essa obra parar. Quem entende isso, diga amém. Queridos, se coloque de pé para a gente finalizar. Eu quero ler com vocês aqui, para a gente finalizar essa palavra. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 31. Presta atenção. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, das estratégias do inimigo para fazer nos paralisar, presta atenção. O desânimo, o medo, as divisões, o consenso, a calúnia. A gente passa por esses processos, isso às vezes nos cansa, sim ou não? Às vezes nos enfada. E por mais que às vezes a gente ache, eu passei por tudo isso, mas eu estou prosseguindo, mas muitas vezes o ritmo diminui por conta de tanta provação que passou. A pegada diminui. Porque às vezes a gente se sente cansado de tanto ataque. Às vezes a gente se sente como um peso sobre as nossas costas. E às vezes a gente falha por conta disso. Mas eu queria que você refletisse nesse versículo de Isaías 40, o versículo 31, que diz assim: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sabe, queridos, a confiança no Senhor é o que vai trazer para nós o renovo espiritual.
que a gente precisa para continuar, para subir com asas como águia, para que a gente possa ir mais longe e não se sentir cansado, enfadado, pesado, desanimado. E eu quero justamente nessa noite orar para quem sofreu muitos ataques do inimigo, sofreu desses tipos de investidas do inimigo, e que fala assim: pastor, eu não parei a obra, mas confesso que está difícil, eu não quero parar a obra, mas tem hora que eu fico pensativo acerca de algumas coisas, parece que o diabo já colocou uma dúvida no meu coração. Às vezes eu fico em dúvida se eu estou no caminho certo, se eu estou na igreja certa, se eu estou caminhando com as pessoas certas. E eu não quero essa dúvida, pastor. Eu quero que essa obra ela prossiga adiante. Sabe, queridos, eu fui para Londrina agora e faz muito tempo que eu não sonho, ou que eu, pelo menos que eu não lembro do sonho. E aí, e justamente essa mensagem, eu fiz ela lembrando do sonho. Eu sonhei que eu estava numa guerra, literalmente, numa guerra. Uma parte da guerra, né, a primeira parte do sonho, eu estava num tiroteio intenso, troca de tiro com o exército inimigo. Eu fazia parte desse exército. Tinha algumas pessoas conhecidas, eu não lembro exatamente as pessoas, mas eu lembro que eram pessoas muito próximas a mim. E a gente tudo armado, trocando tiro e tal. De repente essa guerra teve um intervalo. Por algum motivo, houve um cessar-fogo. E aí, era um momento que o exército estava descansando. E aí, de repente, eu sentia, né, uma sensação de que o exército inimigo ia voltar a qualquer momento. E eu começava a falar com o exército, falar assim: olha, vamos nos preparar, porque o inimigo daqui a pouco volta a atacar. E eu ali naquele sonho, eu comecei a procurar as armas. Eu andando para um lado para o outro, falava: cadê as armas? Cadê as armas? Ele: tem arma, pastor, tem arma aqui. E eu: vamos colocar roupa. E eu colocava calça, aí eu ia colocar bota não era equivalente, aí eu estava com a calça do exército, a camisa que não era, e eu falei: não posso gastar essa camisa, eu tenho que colocar a roupa. E ia colocando a roupa aqui e ali, e gritando para os outros: cadê as armas? Cadê as armas? E aquela sensação que o exército inimigo ia invadir, e de repente eu arrumava algumas armas, eu falei assim: tem armas, mas essas armas não são suficientes, a gente precisa de mais. Cadê os tanques de guerra? Cadê os aviões? E a gente só tinha arma de mão. E eu falava assim: desse jeito a gente vai perder a guerra. Mas eu ia para uma janela onde tinha um vidro assim, e eu tinha um furo no vidro onde eu encaixava o bico da metralhadora assim, e eu falava assim: eu posso até morrer, mas eu não desisto dessa guerra. Mas a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração a respeito desse sonho é de que eu preciso me armar mais. Ainda está faltando armas. O inimigo tem as armas dele. E é importante para a gente conhecer as armas do inimigo. Mas não adianta eu conhecer as armas do inimigo se eu também não tiver as minhas armas para combater o inimigo. Porque senão eu perco. Mas o conhecimento das estratégias do inimigo já é uma arma para nós. Hoje você conheceu as estratégias que o inimigo usa para paralisar você. Agora cabe a você permitir isso ou não na tua vida. E eu queria chamar você aqui para frente, você que reconhece: pastor, eu fui muito atacado. E eu quero armas hoje. Eu quero sair daqui municiado para combater o inimigo. Eu quero sair daqui, pastor, cheio da presença de Deus,
para combater o inimigo. Vem para cá. Vem para cá para a gente orar. Para a gente buscar a presença de Deus. Não tenha medo não, irmão. Fala assim, eu quero, pastor, sair daqui municiado, quero sair daqui armado, preparado, para ser renovado. Eu quero viver esse Isaías 40. Eu quero que as minhas forças sejam renovadas hoje. Eu quero subir com asas como águia. Eu quero ser renovado. Caminhar e não me cansar. Correr e não me fadigar. Quero voar nas asas do Espírito. Eu quero. Não temas. Repita assim comigo, toda a igreja. Nos ajude, por favor. Diga assim, Senhor Jesus. Nesta noite, eu tomo posse da Tua palavra e acelero a obra do Senhor na minha vida. Numa mão, a ferramenta. Na outra, a espada. A ferramenta para a obra não parar. E a espada para o inimigo não me tocar. Amém. Oh glória, amém. Diga amém. Diga amém, aplauda o Senhor. Aleluia.